Muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei que horas você está vendo essa aula. Sei que aqui tem um monte de gente ao vivo assistindo comigo e à noite, mas como vai ser uma gravação, você pode assistir em qualquer outro horário. E eu estou muito feliz que estou aqui na aula 2 do evento A Nova Maternidade, um evento para a gente falar sobre maternidade, criação de filhos, que é o meu presente, o presente da minha comunidade para o Dia das Mães. Para quem não me conhece, eu sou Paula Nunes, venho aí sou líder de uma comunidade de mulheres, a comunidade MAM, Mulheres Apoiam Mulheres, que é um local para a gente tratar da saúde mental da mulher que empreende, dessa mulher que é empresária e mexendo na mentalidade dessa mulher para que ela possa alcançar o que ela realmente deseja, tá? Faço atendimentos individuais, atendimentos em grupos, palestras, empresas e tudo mais, como vocês já sabem. E esse evento em especial é um evento de 5 aulas, onde eu decidi falar um pouco sobre maternidade, já que estamos no mês das mães. É meu presente para o mês das mães, para vocês, e eu fiz com muito carinho, usando assim, meus anos todos de educação e de psicoterapia. Minha primeira formação aí foi na educação, passei muitos anos trabalhando com crianças, depois vem a psicoterapia e há 4 anos a maternidade mesmo, que fez com que eu experimentasse, venho experimentando meus conhecimentos na criação de meu filho. Eu resolvi dividir sobre isso. Eu que sou uma mulher multitarefa, uma mulher que é empresária, que é esposa, que é amiga, que é mãe, que é filha, que é tudo isso. Então, eu acho que tem muitos pontos de similaridades e é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Na aula de ontem, a gente falou sobre a mãe. Nós falamos como as feridas emocionais que nós temos impactam na forma de criação de nossos filhos. Eu falei que cada ferida emocional, que o abandono, a rejeição, a humilhação, a traição e a injustiça, como a mãe que se feriu na infância acaba atuando na vida adulta. Óbvio, quando ela não tem ciência, desculpe, não tem consciência, não sabe o que aconteceu e vai levando a vida conduzida ainda pelas suas feridas. Lógico que uma mulher que já tem consciência, que já está fazendo seu processo psicoterapêutico, ela vai fazer novas escolhas. O objetivo desse evento não é dar manual para ninguém, criar ninguém, é apenas dividir conhecimento, porque eu acredito que conhecimento entrega para a gente escolhas. E quando a gente tem mais escolhas, a gente tem mais capacidade de acertar porque a gente não está conduzida a uma coisa só, que são processos que acontecem no nosso inconsciente, tá? A aula de hoje é uma aula super especial, para mim é a minha preferida, vou falar para vocês, eu vou fazer as outras, fiz a de ontem, mas a de hoje é a minha preferida, porque a gente vai falar exclusivamente da criança. E o tema da aula é: a criança é o sintoma do ambiente. E é muito importante que vocês prestem atenção nessa aula, porque eu quero ajudar a gente conseguir se conectar melhor aos nossos filhos e aproveitar cada fase da vida deles, o melhor que eles podem oferecer, tá bom? Então, nossos filhos, filhas, filhos, é um grande presente se a gente souber prestar atenção no que está acontecendo. A gente tem ali um termômetro do que pode estar acontecendo nos ambientes que ele convive, que os principais é a escola e a casa deles, né? Nessa idade é onde eles mais vão, alguns casos da avó, dos avós, mas o principal é a escola e a casa. Então a gente precisa entender sobre nossos filhos e conversar sobre isso. Vou colocar o slide aqui para vocês, para a gente começar realmente os trabalhos de hoje. Vamos lá. Vocês estão vendo? Me contem aí no chat, já que ninguém apareceu. Estou aqui, né? Esse aqui é o vulgo Gutinho, meu filho, João Augusto, o modelo, tá? Para quem não conhece. A criança é o sintoma do ambiente. A criança é o sintoma do ambiente. A gente vai falar sobre isso hoje, certo? Me falem no chat se vocês estão vendo o slide, para eu ter certeza. Alguém me ajude.
Estou vendo. Sim. Vandinha disse que sim. Pronto, Camila, então vamos lá. Criança é o sintoma do ambiente. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, gente: criança não é adulto, tá? Criança é criança. Eu vejo muitas mães e mães que chegam no meu consultório falando coisas de criança como se elas fossem adultas. Falando, teve comportamento tal, fez não sei o que para pirraçar, ele é muito manipulador, ele é muito, ela é muito assim, olha como ela faz isso para pirraçar, ela quer chamar a atenção. É uma série de falas que a gente acaba tendo no dia a dia e com a própria criança, como se ela fosse um adulto. Só que ela não é um adulto, ela é uma criança. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é que realmente ela está fazendo quando ela faz coisas que parece pirraça, que parece teste, que parece manipulação. Aí, ó, quando eu choro, ela vem. Aí, quando eu dou, ela para. Tá vendo? Essas coisas que a gente acaba pensando e colocando na criança que não é especificamente porque ela está elaborando aquilo que ela está fazendo. Crianças não têm capacidade de elaboração como um adulto, tá? O cérebro dela não consegue fazer isso. Não é uma questão de a mais inteligente ou menos inteligente. São processos mentais que são construídos ao longo da vida. Então, a primeira máxima da aula de hoje é: criança não é adulto, criança é criança. E aí vamos conversar um pouquinho sobre a criança, por que que ela é o sintoma e por que eu estou falando sobre isso. Boa noite, Paula. Amanda, a aula está no grupo. Se você não viu no grupo, depois ou eu, minha secretária, envia para você. Deixei lá ontem o slide da aula também. Além disso, eu deixei um teste de ferida emocional para você saber qual é a sua ferida. E as pessoas que entraram em contato com a gente, nós entregamos um e-bookzinho com exercícios para fazer para cada ferida emocional, tá? Bem, bem legal mesmo. Então vamos lá, vou espirrar. Como é que ocorre um desenvolvimento infantil? Como é que uma criança ela vai aprendendo ao longo da jornada dela? Primeiro, gente, eu preciso dizer para vocês que o cérebro de uma criança, ele começa a ser elaborado a partir da terceira semana de gravidez. Ou seja, a gente está ali grávida, a terceira semana, o cérebro já começa, o caldo, né? Aquela cauda cerebral já começa a aparecer e aí começa o desenvolvimento total do cérebro. Depois que ele já tem todas as partes, ele cresce mais um pouquinho, por volta da sexta, sétima, ele já cresce, esse cérebro vai crescendo e depois ele vai ao longo da vida amadurecendo. Ele não vai crescer mais, não. Então, o tamanho do cérebro do bebê vai ser o tamanho quando a gente nasce, né? Quando a gente é bebê, e depois ele vai amadurecendo, tá bom? Amadurecendo. E aí, o que que acontece? À medida que esse cérebro vai sendo, a gente vai fazendo atividades, aprendendo, vão acontecendo coisas. E a criança, ela tem formas específicas de aprender. Do 0 aos 2 anos, a criança, ela aprende através do corpo. É uma etapa, Piaget chama isso de sensório motor. Piaget é um grande estudioso da educação, acho que a maioria de vocês já ouviram, mesmo que não é da educação, já ouviu esse nome, que criança, gente, há muitos anos atrás, a criança, ela era invisível na sociedade. A psicologia, ela não estudava a criança ficava à margem, tá? Então, ao longo do tempo, começou a filosofia, a psicologia entrou na jogada, e aí, lá com Freud, na verdade, com a esposa de Freud, a gente começou a olhar a criança como um ser. E aí, a partir do momento que a gente começou a olhar a criança como um ser, ela começou a ser estudada, e aí a gente tem várias teorias sobre desenvolvimento infantil.
Eu gosto muito à luz de Piaget, por isso eu vou conversar com vocês à luz dele. E temos outras várias teorias de como a criança aprende, mas nenhuma anula a outra. Todas se complementam, tá? Então não tem, Vygotsky falou uma coisa e Piaget falou. Não, todas vão se complementar e vão ajudar a gente a entender o desenvolvimento dessa criança. A criança de 0 a 2 anos, ela aprende através do corpo. Tudo para a criança é uma ação. Então, bola é chutar, não é bola, é chutar. Naquele momento ali, aquela criança, você veja, ela faz tudo com o corpo. Ela usa as mãos, os braços, ela engatia, ela se movimenta, sabe? O processo dela está acontecendo no processo corporal. Ela sente as coisas e ela faz as coisas a partir do que ela sente, certo? Então, ela não está elaborando nada, ela não está manipulando, ela não está nada, ela só está sentindo e repetindo quando ela está nessa idade. Aqui, peraí. Então as ações delas são físicas, elas repetem, ela fica repetindo. Tudo que ela vê, ela repete. Ela vê, repete, vê, repete, vê, repete, vê, repete. E a gente pode ver isso, né? Você veja que o processo se dá, você faz uma coisa, como é que a criança aprende a andar? Ela vai repetindo, ela vê o movimento e veja como nessa idade ela tem um aprendizado extremamente acelerado. Por quê? Porque ela vai repetindo tudo que vai lhe acontecendo. Então, um gesto, uma forma, quando ela começa a falar, né, a fala, as palavras, ela não está fazendo aquilo com intencionalidade, ela está fazendo aquilo porque ela está repetindo coisas, porque ela está aprendendo. Quando ela joga uma coisa no chão, ela faz assim, ó, jogou uma coisa no chão e teve uma zoada, ela pegou a colher, por exemplo, ela vai jogar a colher no chão. Aí teve uma zoada, ela está aprendendo algo, ela repete, joga uma, duas, três, 10, 250 vezes a colher no chão, a gente surta, mas ela só está apenas testando para aprender, porque ela aprende assim, é o som, é o movimento, é a ação. Então ela pega e ela vai. É assim que acontece, tá? Você faz aquela brincadeirinha, achou? Por que achou? Quando você faz assim, ela acha que você sumiu mesmo, mesmo você botando a mão assim. Ela acha que você sumiu. Quando você aparece, você apareceu, porque ela não tem noção do que tem atrás, do que tem na frente, que aquilo ali é uma brincadeira. Ela só está repetindo ações, o tempo inteiro repetindo ações. Então, nessa idade, ela não tem memória dos 0 aos 2 anos, pelo menos a memória elaborada, a memória episódica, a memória que depois você vai falar, você lembra quando você tinha 1 ano? Dificilmente ela vai ter, porque ela ainda não consegue fazer os processos que acontecem isso, mas é claro que no ambiente terapêutico, se a gente fizer algum processo, vir alguma memória, né, do inconsciente, isso pode acontecer, mas não vai ser uma coisa que ela já vai ter a lembrança daquilo, ela já vai saber realmente o que é aquilo. Tanto veja que o bebê, quando você, à medida que ele vai crescendo, as pessoas que ele não vê sempre, ele vai aprendendo quem é. Porque se ele não tem aquele tio que ele não vê muito, aquele tio aparece de vez em quando, toda vez que o tio aparece, parece que o tio tem que relembrar quem é. Mas depois que ele cresce mais um pouquinho, ele passa dos 2 anos, 1 ano e pouquinho para 2 anos, ele já sabe quem é o tio, mesmo que o tio suma. Quando o tio aparece, meu tio não sei quem. Mas fora isso, não. Ele sabe quem mais convive com ele, babá, os pais, os avós, as pessoas que mais convivem com ele, que ele consegue reconhecer, tá? Então, a criança de 0 a 2 anos ele não está te testando, ele não está te pirraçando, ele está apenas aprendendo com o corpo. E se ele está aprendendo com o corpo, cabe a nós estimular ele a aprender mais ainda com o corpo. Então tem que ir para o chão mesmo, tem que brincar, tem que pegar objeto, tem que jogar, tem que ver textura, tem que bater, tem que botar na música, tem que cantar. Por quê? Porque nessa idade ele vai aprender assim.
Ele está aprendendo assim, dessa forma. Não tem raciocínio, não tem esse pensamento lógico, gente. Não tem pensamento lógico nessa etapa da fase de uma criança. Ok? Me contem se até aí tudo bem. Se eu falei 0 a 7, não é 0 a 2, tá? Kate falou 0 a 7, falei não, 0 a 2 anos. Ok, tá. 2 a 7 anos, a criança ela já entra numa fase que ela está desenvolvendo a linguagem, ela já está falando mais, não é isso? Só nesse período faz de conta é importante, por isso que ela aprende através do simbolismo. Só que nessa etapa ela é extremamente egocentrada. Ela está aprendendo o que é ela. O mundo é ela. Ela é a luz, a verdade e a vida. Ela acha que é tudo para ela, que o mundo existe para ela, entendeu? Então, o comportamento dela nessa etapa ainda é egocentrado. E ela interpreta as coisas de forma literal. O que você fala com ela, ela acredita que é, tá? Então, assim, e ela sente, ela interpreta o mundo através do que ela está sentindo. Então, por isso que às vezes ela é explosiva, às vezes ela está chorando. Quando a gente cresce, quando a gente tem vontade de chorar, o que é que a gente faz? Entope. Não chora. Uma criança não, ela vai chorar. Porque ela sente e ela coloca para fora. O ego dessa criança ainda não está elaborado, porque o ego é o que a gente escolhe mostrar. O ego é aquela parte nossa que a gente escolhe ser para a sociedade e não que está lá dentro mesmo quem é a gente. Nessa etapa aí, não. A criança é o que ela sente. Então, ela vai colocar para fora as coisas como ela sente. E é por isso que nessa hora a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Às vezes a gente faz uma brincadeirinha. Você, fulano, é preguiçoso, viu? Você não quer dizer que seu filho é preguiçoso. Você quer brincar, você quer fazer uma, uma comparação, uma brincadeira, mas a criança nessa idade ela é literal e o que ela vai acreditar é que ela é preguiçosa. Então a gente tem que cuidado com pô, a culpa é sua, pô, porque você se tem, você não pode ser ruim. Então, as coisas que a gente fala, a forma como a gente fala as coisas nessa idade é muito importante. Por quê? Porque ela acredita de forma literal. E nesse momento ela é bem egocêntrica mesmo. Ela está vivendo o que ela está sentindo, ela não tem limites para o que ela está sentindo, entende? Ela não tem limites para o que ela está sentindo, e isso não tem nada a ver com a gente não colocar limites no nosso filho. Inclusive, eu vou estar falando de atividades na aula 4, atividades práticas mesmo para a gente estar fazendo, tá? Para vocês testarem, por óbvio, como eu falei, cada vida é uma vida, cada casa é uma casa, cada filho é um filho, a gente é individual. Mas a gente precisa saber que o que a gente fala é importante. Esse final de semana eu estava com amigos e aí a criança fez alguma coisa aí um amigo falou, ela é preguiçosa assim mesmo, não sei o quê. Depois eu chamei ele e falei assim, não fale não, porque ela está acreditando que isso e outra vai criar vai ficar ali algo e ela no futuro isso vai dar problema porque a gente já sabe, acompanhou a gente o tempo inteiro, então a gente precisa reforçar coisas na criança que são positivas e não coisas que são negativas. Essa idade é a idade do brincar, gente. É faz de conta, a criança vive e não faz de conta. O lúdico é que faz ela aprender. Então tem que brincar. É hora de brincar, é hora de se desenvolver, de contar história, de pegar história para ensinar valores, de pegar história para ensinar as coisas que você quer que seu filho aprenda, porque ele está vivendo no simbolismo. O símbolo vai fazer ele aprender coisas. Então, criança que brinca mais se desenvolve melhor. O pensamento da criança nessa idade é extremamente emocional, como eu já falei. Ela sente e bota para fora, sente e bota para fora, sente e bota para fora. Ela também, como ela anda no mundo de faz de conta, ela não sabe, por exemplo, ela bate na mesa, né? Mesa feia, vou te bater, bata nessa mesa. Aí a gente brinca.
Ela acredita que aquela mesa, que é um ser inanimado, para ela é um ser animado. Ela acha que aquilo ali existe mesmo, que a mesa fez algo com ela. Por quê? Porque ela está num período que ela está começando a elaborar as coisas. Então, ela não está fazendo pensamento lógico ainda, gente. Ela não está deduzindo coisas. Uma coisa é relacionada a outra coisa, e ela está fazendo, ela está falando isso, mas isso não é verdade, não. A verdade é essa e essa. Tanto que nós temos muitos traumas que nós levamos para consultório, eu que o diga, que são traumas por quê? Que existem por quê? Porque foi nos falado coisas que a gente acreditou. E a gente acreditou tanto que está lá no nosso inconsciente uma marca registrada e a gente se sente incapaz, inseguro, porque não houve reforço de segurança na nossa organização. Então, é importante a gente saber isso para a gente escolher o que a gente fala aos nossos filhos, como a gente fala, por que é importante brincar, por que é importante contar história, para ele aprender coisas. Se você pudesse tudo, as meia hora que você tiver com o seu filho, que eu vou falar sobre isso na última aula sobre presença, você escolhe, sente com ele, brinque de uma coisa de armar, um brinquedo, faça as histórias dele, o carro subiu, desceu, não sei o quê, ou a menina, né? A boneca, eu estou falando carro e boneca, mas brinquem do que quiser, menino com carro, menina com boneca, menino com boneca, menina com carro, gente, é livre, mas brinquem, nem que seja meia hora por dia. Levem ele para estar com outras crianças, tá? Não é sobre ficar grudado, não é sobre ficar presente, porque eu sei que a gente trabalha, tem que fazer, mas o pouco tempo que a gente tiver, faz assim. E tem cuidado com as coisas que a gente fala nessa idade, porque essas coisas que a gente fala nessa idade para as crianças vira verdade, porque eles estão sentindo, eles estão sentindo. E daqui a pouco eu vou falar sobre sintoma, e o sintoma tem tudo a ver com isso, com essa fase que essa criança sente, tá bom? Peraí. Me falem se até aí tudo bem. Deixa eu ver aqui o que vocês falam. Não estou vendo aqui. Peraí, o chat. O meu só tem um ano. Ótimo. Ok, até aqui tudo bem? Tranquilo. Então, deixa eu compartilhar de novo. 7 a 10 anos. Cadê o compartilhamento aqui? Pronto, 7 a 10 anos, essa criança começa a ter um pensamento mais lógico, ela começa a entender coisas, ela já tem maior capacidade de colecionar coisas, né? Coisas exatas, com tamanhos exatos, cor, por modelo, por personagem, escolher as coisas e colocar em blocos, dividir. Essa criança, ela já sabe a memória dela, já sabe caminhos. Claro que uma criança de 2 a 7 anos gente, já começa a entender sobre caminhos, ida e volta, ela reconhece coisas, isso tudo acontece. Mas diminui muito a capacidade. Se eu largar Gutinho hoje aqui sozinho, ele tem 4 anos, se eu só fosse louca, possivelmente ele chegaria na escola dele, que é bem pertinho aqui. Mas eu não sei se na volta, o primeiro passarinho que passasse, a primeira distração que passasse, ele iria para outro lugar, se perder, algo do tipo. Uma criança de 7 a 11 anos, não, ele já sabe coisas exatas. Ele vai e ele volta, ele já sabe o caminho, mesmo que ele saia da rua e dê a volta por ali, ele sabe onde ele vai chegar, ele já sabe o caminho de volta para as coisas, porque ele já está começando a elaborar um pensamento lógico. Então, ele ali começa a organizar as emoções, mas ele precisa do concreto para organizar as emoções. Ele não organiza as emoções só a gente falando que tem que organizar ou não. É bom pegar metáforas, contar coisas, mostrar coisas, falar com eles através, ainda assim, de coisas. Ele está saindo um pouco do mundo da fantasia,
da contação de histórias para falar coisas concretas, contar histórias de verdade. Olhar ali, ó, que a pessoa está triste, a tristeza é quando acontece isso e isso, e essa pessoa está triste por causa disso, disso e disso. Pegar exemplos para contar para essa criança, porque ela já está elaborando o que é lógico, ela já está começando a pensar de forma lógica, mas as deduções ainda não são o forte dessa criança, vai acontecer no próximo estágio. Mas de forma lógica, ela já está pensando sim. Então, essa criança, ela já começa, por exemplo, uma criança de 2 a 7 anos é capaz de você pegar uma massinha, se você dividir uma massinha, pegar uma massinha e dividir em duas partes, ela vai achar que tem duas massinhas. Uma criança, ela vai acreditar que tem muitas massinhas, que ali cresceu, que tem uma grande quantidade de massinhas. Mas uma criança de 7 a 11 anos, ela vai olhar a massinha e se você dividir, ela vai saber que é a mesma massinha, porque ela já começa a organizar as coisas, ela já começa a ter noção disso. E de 12 anos em diante, essa criança já começa a ter um pensamento abstrato. E como as emoções são abstratas, ela já começa a pensar melhor de forma abstrata, ela já começa a pensar assim, sobre futuro, ela já começa a fazer um planejamento para coisas que vão acontecer quando eu for adulto, quando eu, sabe? Mas não é como a criança disse, o que que você vai ser quando crescer? Ele diz uma coisa. Não, essa criança ela já consegue abstrair, ela já consegue ver, ela já consegue pensar como será, fazer planos realmente em relação às coisas. E com isso eu não estou dizendo que ela é uma adulta. Ela começa esse pensamento mais elaborado, mais lógico, mais abstrato e dedutivo, tá? Não é que ela ficou uma adulta. Até porque essa parte aqui do nosso cérebro que é responsável pela tomada de decisão, pela regulação de nossas emoções, o lobo frontal, ele só é totalmente amadurecido, não é crescer, não, gente, não é nada disso, é amadurecido por volta dos 30 anos, já dizem os últimos estudos. Então, até quando adulto, a gente ainda. Repare que à medida que você vai ficando mais velho, como você começa a tomar decisões de forma mais madura, já que é amadurecimento que a gente está falando, porque faz parte do processo. Então, é natural que o adolescente vai fazer coisas mais impulsivas, a gente é mais corajoso mesmo quando é mais jovem, porque nosso cérebro está em formação ainda. Então, de 12 em diante, essa criança já começa a ter um pensamento mais lógico. Então, aí ela pode fazer algo para te pirraçar. Aí ela já pode fazer algo, ela está elaborando, não, eu posso fazer isso, manipular. Mas, vou voltar a dizer, tudo isso ela aprendeu. E se ela aprendeu algo, ela aprendeu no ambiente que ela vive. E amanhã a gente vai falar sobre ambiente, a gente vai falar sobre o que é que vem do nascimento, o que é criado pela personalidade mesmo, caráter, como é que se for. Isso tudo a gente vai conversar amanhã, não vou entrar nessa seara, porque hoje eu quero falar de desenvolvimento infantil. Então, olhe bem, em cada etapa, para cada etapa, a gente tem que entender como essa criança está aprendendo para a gente ajudar ela no processo de aprendizagem, de imposição de limites, do adulto que a gente deseja que ela seja, porque isso vai ser melhor para ela e, é claro, para nós mesmas, né, como mãe nesse processo. E para isso a gente precisa de planejar mesmo, entender o que é que a gente quer. Eu sei que às vezes a paciência não vem, tá? A gente está impaciente, às vezes tudo é mais difícil, mas é importante a gente saber, porque mesmo quando a gente for impaciente e fizer coisas que a gente sabe falar uma coisa, a gente tem um conhecimento para depois reverter. Mas quando a gente não sabe, não, a gente vai pecando, 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 pecando em algo que podia ser diferente, que a gente podia estar fazendo diferente e ajudando nossos filhos a serem adultos mais é, independentes, que sabem administrar melhor as emoções, que eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Criar um ser humano livre e que possa administrar de forma melhor as suas emoções. Até aqui, tudo bem? Me fala, né? Sim,
Me fala aí as idades, quem tem filho, me fala aí no chat quanto é que tá as idades. Paula falou, o meu tem 5 anos, é TEA suporte 2. Me culpei tanto, aprendi muito com você, está sendo muito bom reviver esse conhecimento de ouro. Obrigada. É, Fez um ano agora em maio, bebezinho. Camila tem 10 anos, de Camila, de Luana 4, Carlinha 10, Malu tem 3, Açucena, cadê a Açucena? 4 gêmeos, que massa, gêmeos, 4 meses. Que massa, né? Diga que massa para você. Eu acompanho alguns gêmeos de amigas e é uma onda mesmo. Mas passa, né? Amanda, 2 anos e 4 meses, 10. Dami, 4, né, Dami? 5, já fez 5? Não sei. Não veio a idade, não. Mas é 4 para 5, acho que é 4, vai fazer 5. Isso, 5 em agosto. Então, gente, vamos entender que essa criança, ela passa por etapas para aprender, que o brincar dos 0 aos 7 é assim que ela aprende. O lúdico é fundamental. Quando as pessoas dizem, tem que brincar, e que não sei o quê. Então, quando a gente está colocando na tela, e, gente, eu sei que às vezes tem que botar mesmo, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu tenho que dizer para vocês que tem prejuízos. Se ela não está brincando, ela não está aprendendo, ela não está se desenvolvendo, porque tela não é brincadeira. Tela, ela está parada. Você veja, né? Na fase 1, que é a sensório motor, ela aprende com o corpo. Ela só aprende enquanto ela se movimenta, ela faz, ela acontece, ela testa, ela joga. Então, ela está jogando coisa no chão, aprendendo, testando, testando, testando. Se ela está na tela, ela está deixando de aprender. E aí ela está deixando um monte de partes do cérebro dela parados, que não estão crescendo naquele momento, que não estão amadurecendo. Então, vai ter prejuízo lá na frente, como 2 e 2 são 4, tá? Se a gente for parar para pensar, nosso processo de alfabetização começa quando a gente está engateando. O movimento de engatear vai ajudar a gente no futuro a ler e escrever. Então, tudo é conectado. Nós somos perfeitos. Agora, a gente tem que utilizar de melhor forma esse corpo humano aqui. Dos 2 aos 7 anos, a mesma coisa. Brincar é. A linguagem já chegou, mas brincar é o essencial. Ele aprende de forma lúdica, ele não tem ainda um pensamento dedutivo, as coisas para ele é o que é. Então, às vezes, a gente fica dizendo: você fez uma coisa ruim, foi um prejuízo. Às vezes a gente usa um vocabulário com a criança que não está entendendo nada, ela sabe lá o que é prejuízo. O que é prejuízo, gente? Prejuízo é uma coisa abstrata. Ah, porque sabe, ela só vai ver expressões. Eu tô triste. Aí você vai ficar triste, ela vai ver que quando você tá triste, você vai ficar com a cara mais feia, você vai fingir que vai chorar, mas ela não sabe o que é a tristeza. Ela não tem como saber a tristeza. Então você tem que falar com ela de forma lúdica, dela entender o que é aquilo ali e tem que repetir várias vezes para ela não fazer. Criação é repetição. A gente vai falar sobre isso quinta. Mas eu não vou antecipar por conta disso. É repetição e dá trabalho mesmo. A gente está criando um grande projeto, um ser humano, né? Então, quanto mais a gente colocar isso na nossa cabeça, fica mais fácil para a gente fazer. Vamos lá. O meu está no caminho certo. Aprontando todos. Então, gente, dos 12 em diante, ele começa a ter um pensamento abstrato e ele consegue pensar de forma mais complexa, tá? Aí sim ele está pensando de forma mais complexa, como eu falei. Aí você pode dizer como eu já falei antes, que está tendo teste, manipulação, não sei o quê, mas antes disso, não está tendo nada. Ele está vivendo e aprendendo como ele faz as coisas, como ele vive no mundo, e ele acredita literalmente em tudo que você fala. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Por quê? Porque as grandes referências de uma criança é o pai e a mãe. São as pessoas que criam. O que a gente falar é o que é. Então, vamos falar.
Você é um menino feio. Pô, você é feio. Acabou. Ele acredita que é feio. Da mesma forma, assim, você é lindo, você é forte, você é maravilhosa. Adorei isso, minha filha. Ela também vai acreditar. Por isso, os reforços positivos são importantes, tá? E reclamação, a gente, para reclamar, a gente não precisa dizer que a pessoa é isso e aquilo. A gente tem que dizer, ó, isso aqui que aconteceu não foi legal, não é a pessoa, não foi legal. Vamos fazer assim e diz o que a gente quer. Vamos fazer dessa forma, que é legal. Sorrir, brincar, sabe? Mostrar, tomar susto, isso tudo é importante, porque faz com que ele aprenda melhor. Aí eu continuo dizendo, a criança é o sintoma do ambiente. Porque, como eu falei lá atrás, dos 2 aos 7 anos, eu estou falando dos dois que sentem, mas desde o zero, né? É o do nascimento até 7, 8 ainda, que está ali naquela fase, ela é o que ela sente. À medida que a gente vai crescendo, a gente não é o que a gente sente, não. A gente não coloca para fora as coisas da forma que a gente sente. Não tem ninguém aqui que coloque para fora da forma que sente. Às vezes você sente uma mágoa, aí você fica com, bota para fora a raiva. Às vezes você está muito chateada com uma coisa, você entope e sorri. Então, assim, a gente pega nossas emoções, guarda e coloca outra coisa para fora. A criança não. A criança não faz isso. A criança coloca para fora. Só que a criança vai colocar para fora da forma que é mesmo, bonitinho, organizado e tudo mais? Não. Eu acabei de dizer para vocês que ela não sabe organizar emoções. O que é um sintoma, gente? Um sintoma é uma expressão que a gente usa na psicanálise que diz que é uma manifestação emocional daquilo que a gente não consegue elaborar. Nós temos vários sintomas emocionais na nossa vida que são coisas que a gente consegue elaborar, não consegue elaborar. Diz aí as coisas que vocês fazem e que vocês sabem lá porque estão fazendo aquilo. Por exemplo, estou com compulsão. Você não sabe por que é sua compulsão, mas por dentro tem alguma coisa que aconteceu com você e a compulsão é apenas um sintoma de uma manifestação emocional que você tem e que você não está conseguindo elaborar, mas o sintoma sai. Ah, eu sou muito explosiva. O sintoma sai, mas você não consegue elaborar o que é que está acontecendo. Ah, eu fico muito magoada quando fazem isso. O sintoma sai, mas você não consegue elaborar. A criança, o sintoma sai, não é que ela está elaborando, mas o sintoma sai. Então, assim, nossa criança é o reflexo do lado, do ambiente, dos lugares que ela vive. Então, a gente tem que prestar muita atenção na nossa criança, nos padrões emocionais dela. A criança ela está comunicando o tempo inteiro, mas ela não vai chegar para você, mamãe, eu estou me sentindo muito assim, assado, que não sei o quê, porque naquele dia você e papai brigaram e eu me senti insegura. Não. Mamãe, lá na escola os meninos estão fazendo isso e aquilo, não sei o quê, e eu estou me sentindo mal. O que é que a gente pode fazer com isso? Gente, não, até 7, 8 anos ela não vai fazer isso. Ela vai apenas colocar algo para fora. Então a gente às vezes pega a criança, a gente leva a criança para terapia, e eu não estou dizendo nem condenando nenhuma mãe nem pai que coloque a criança na terapia. Mas eu vou dizer que se você coloca seu filho na terapia e você não cuida de você, da sua família, se você não vai fazer a terapia também, o sucesso não vai ser o melhor. Você não vai ter muito sucesso. Porque se ela é um sintoma do ambiente, ela está apenas refletindo o que está acontecendo no local que ela vive ou na escola. Como eu falei, são os dois lugares principais que a gente tem que perceber a criança, tá? Uma cliente um dia me falou que a filha dela estava chegando, estava mentindo. E aí, quando eu perguntei se era em relação à escola, ela disse que era em relação à escola. Nos outros ambientes, ela não estava mentindo, ela estava mentindo na escola. Ela tem 3, 4 anos e ela estava mentindo na escola. É um sintoma, gente. Eu tenho que perceber por que ela está mentindo na escola. Só que eu não tenho que chegar para minha filha e dizer:
Por que você está mentindo? Você não pode fazer isso. Eu sei que é isso que a gente faz, está tudo bem, mas eu estou aqui entregando conhecimento para vocês para a gente conseguir fazer diferente. Peraí, por que ela está mentindo na escola? O que está acontecendo? E aí eu vou começar a observar, eu vou lá na escola ver o que o que está acontecendo. Vou ter conversas com ela. Diz aí como foi seu dia, o que é que fez na escola hoje? Ah, e aconteceu não sei o quê. Porque eu tenho que investigar o que está acontecendo, porque ela está apenas colocando para fora algum sintoma de alguma coisa que está acontecendo. Meu filho está muito arredio, tá brigando, tá com coisa, tá acontecendo, eu tenho que ver. Ou, e não exatamente uma criança que está brigando, não exatamente está vendo desenho de luta ou está vendo pai brigando em casa com mãe. Pode estar acontecendo muitas coisas. Às vezes a mãe está mais preocupada, a mãe está mais insegura. Desde bebê, gente, a forma que a gente está é o termômetro. A criança vai. Eu me lembro quando o Gutinho tinha 3 meses, eu tive que sair para fazer uma pequena cirurgia e eu ia passar o dia todo. Mentira, quando ele tinha 1 mês. Eu ia sair para fazer uma pequena cirurgia e eu ia passar o dia todo no hospital. E era meu primeiro filho, eu estava muito insegura no puerpério e gente, eu tava agoniada. Como é que ele vai sobreviver um dia comigo, sem mim? O leite está comigo e aquelas coisas todas. Eu pensando. Gutinho só chorava. Gutinho chorava muito, muito, muito nesse dia. Aí meu marido chegou para mim e falou: Amor, você não está percebendo que ele está assim por causa de você, porque você está assim e ele está refletindo? Ele é o sintoma. E foi dito e certo. Eu entreguei ele ao marido, saí, me acalmei. Ele tranquilizou. Quando eu voltei calma, respirei e falei: Ó, tem leite, vou tirar leite, não falta leite, tem gente para dar leite, deixa eu ir fazer meu negócio. Foi até bom, gente, que eu passei o dia naquele dia descansando no hospital. Se eu soubesse, entendeu? Mas enfim. Mas mãe é mãe. E quando eu acalmei, ele acalmou. Por quê? Porque eu acalmei, gente. Simples. É o sintoma. Então, a criança só vai colocar para fora. Só vai colocar para fora. Então, a criança está insegura, podem acontecer várias coisas por conta da insegurança dela. Às vezes a nota cai na escola, às vezes aconteceu, às vezes está mais triste, está mais silencioso. A gente tem que perceber, porque ela vai comunicando à medida que ela vai vivendo. O que é que a gente tem que reparar quando a gente fala de comunicação infantil? Deixa eu interromper para ver se vocês falaram alguma coisa. É, Sobre a escola, pode pôr em casa, brincar até 3. Claro que pode. Essa escolha, Kátia, de quando você coloca a sua filha na escola, é uma escolha mesmo de cada pessoa. É importante que ela esteja em casa brincando. Se você tiver um play em casa, descer para ela se relacionar com outras crianças, que é importante a criança estar com outras crianças também, levar no parque para ela ver, porque quando ela for para socializar, quando ela for na escola, é melhor para ela, tá? Que ela já é uma coisa comum a ela, mas essa escolha é uma escolha individual, não tem prejuízo se ela for lá aos 4. Tem prejuízo, eu vou dizer esse prejuízo, no sentido de socialização, se você não socializar. Socialização é uma coisa importante para a independência da criança, para ela entender outros contextos, porque no mundo a gente vive socializando, né? Então, se você brincar em casa, socializar, tem família, primo, prima, pessoas que ela possa estar brincando, crianças também, levar na praça para ela ver outras crianças também, problema nenhum. Beatriz falou que o dela está no caminho certo. Paula falou, o meu jogou fora meu monjaro. Ainda bem que o meu emocional está no lugar. Fiquei passada, mas ele é criança, ele sabe lá o que é monjaro. Sabe o que é monjaro, gente? Conceito excelente. Obrigada. É, Se a gente pensar assim, gente, pensar da criança como sintoma, melhora muito a nossa forma de olhar para eles, muito mesmo, porque vira um presente mesmo para a gente ver o que está acontecendo na nossa vida e na nossa casa, sabe? É excepcional e é verdade, é isso que acontece. É,
Aí eu digo, né? Como é que a gente pode estar reparando a comunicação infantil, o sono? Ah, dormia bem, daqui a pouco parou de dormir, não sei o que. Pode ser um salto de desenvolvimento? Pode. Mas se está acontecendo assim, o sono já estava regular, deixou de estar regular. Estava dormindo tal hora, agora está com dificuldade. Tá, mas vamos perceber, vamos reparar o tempo que está, e aí a gente começa a olhar ao redor o que, é que está acontecendo. Se a gente está mais estressado, porque às vezes a gente está mais estressado. Às vezes a gente está por um processo no trabalho de coisa, e o que é que tem? A gente vai diminuir o nosso estresse no trabalho, a gente vai se culpar? Não, a gente vai dar uma respirada e ver assim, peraí que eu vou dar uma relaxada, vou ficar mais, vou dar mais atenção aqui nesse processo, ou, ó, agora eu estou pegada aqui, saber que está acontecendo por conta daquilo, não é para se culpar, não é para a gente saber. Outro indicador é a alimentação, está comendo, deixando de comer, pode ser só fase? Pode. Mas está negando, está jogando a comida, está dizendo que não sei o quê. Percebe, a forma que ela mostra é vivendo. Irritação. Essa aí, gente, é batata. Criança não é irritada. Para com isso. Criança faz birra. E o que é birra? Eu disse que criança é só emoção. Então, enquanto a gente engole, entope, criança não entope. Ela faz, ela bota para fora. O que, que a gente tem que fazer? Esperar passar. Esperar passar. Começou aqui, ó, Gutinho quer uma coisa. Filha, eu não vou te dar. Por que eu não vou te dar? Eu explico a ele. Eu não vou te dar porque você já comeu tal hora e agora você vai comer mais. Eu falei, eu entendo, meu filho, realmente. Eu sei que você está triste. Quando a gente quer as coisas e não consegue, a gente fica triste mesmo. Eu sei. Pode chorar, não tem problema. Aí, quando eu espero, eu deixo ele sentir, espero passar e depois bora ver isso, bora ver aquilo, porque ele está na fase, lembra? O que a fantasia é importante. Olha para isso aqui, aí eu começo a brincar, faço não sei o que, não sei o que, daqui a pouco ele esquece. Tem horas que não, que ele, não, eu tô chateada. Eu falei, tá, pode ficar chateado. Quando acabar a chateação, a gente conversa. Deixa lá um pouquinho no cantinho, espera um pouquinho e vai. Agora, eu não corto, porque ele tem que sentir. Nós somos a geração que, por não sentirmos, a gente tem várias sequelas emocionais, porque a gente não sentia. Peraí, a gente não sentia, não, a gente sentia, a gente só era impedido de botar para fora o que a gente sentia. Por quê? Porque nossos pais, a maioria, não estou dizendo que foram todos, graças a Deus tiveram exceções, mas eles aprenderam que era a melhor forma, assim, tolir. Como eu falei, gente, educação, a criança nem era tratada como pessoa, tá? Criança nem era tratada como pessoa. Hoje a gente precisa criar a criança com respeito, como uma pessoa. Mas também é a gente que tem a função de dar limites e de orientar. Ela é uma pessoa, mas ela é uma pessoa que não tem condição de tomar decisão. Então a gente tem que ver o silêncio. O que é o silêncio? A criança brinca. Aí daqui a pouco ela está em momentos que ela está em silêncio, que ela está pensativa, que ela está mais calada. E isso está acontecendo de forma corriqueira. A gente tem que olhar, pode estar acontecendo alguma coisa, às vezes uma coisa drástica. E ela está ali, ó, internamente sem saber elaborar, mas você está vendo ali. Então a gente tem que perceber as mudanças emocionais e o tipo de brincadeira. A criança é um sintoma, aí a gente, daqui a pouco surge uma brincadeira obscena, por exemplo. A criança, isso aqui, não sei o quê. Eu vi um vídeo essa semana que a criança chegou em casa falando: vovô passou o cocô em mim. Aí passou o cocô, não sei o que, ficou, né? E no final da história, quando ela mostrou o que é o cocô, como foi? Ele pegou o cocô, não sei o quê. E aí ela não passou cocô em mim, passou cocô em mim. E aí, quando ela mostrou um pênis, era um pênis, né? Ela disse: é isso, vovô passou isso aqui em mim, não sei o quê. Então ali ela começou a falar, porque a criança ela vai falar, ela é literal, mas aquilo tinha algo por trás. E aí, por trás, eles foram investigar, enfim, não sei detalhes do caso. Então, a gente precisa prestar atenção. Então, tem uma brincadeira que é mais obscena, uma coisa que está brincando lá com os bonecos, está fazendo alguma coisa. A gente tem que olhar, a gente tem que perceber. Ou está pegando, antes tratava os livros bem, agora está rasgando os livros todos. A gente tem que perceber, a gente tem que olhar.
Porque a comunicação dela vai se dar através do comportamento, das coisas que ela faz. Quando a criança faz uma coisa, a gente tem que parar de apenas acusar a criança, tolir a criança e dizer que ela está fazendo coisa errada, nada do tipo. Alguma coisa está acontecendo, gente. Porque ela é o sintoma. O sintoma quem vai entregar para a gente é a criança. Criança é para estar bem, criança é para estar feliz, criança é para ser leve. Se tem algo diferente disso, a gente tem que olhar para a nossa vida e ver o que está acontecendo. E por isso que eu falei que não adianta a criança fazer terapia sozinha. A gente tem que fazer também, para que o ambiente melhore e todo mundo cresça. É, Beatriz falou que o meu, depois que completou um ano, não está comendo mais como antes, está muito irritado. Se já não dormia agora, então piorou. Então, repare se tem alguma irritação sua, alguma forma, ou se tiver o seu marido em casa, perceber o que está acontecendo no ambiente, fala com a pediatra também, vê outras formas que ele possa estar comendo. A gente começa a testar outras formas de comer, aviãozinho, não sei o que, brincadeira, as comidas, né? Porque já fez um ano, então já pode dar mais comida, já está mais liberado coisas. É tentar, sabe? Porque a gente já sabe, né? Criança que come mal, como você já falou, dorme mal. Dorme mal. Porque tem que comer. A Damiana disse que assistiu o vídeo hoje, a Amanda falou que viu essa história também. A comunicação acontece pelo comportamento. A saúde mental no pé será um tema? Não, eu não fiz uma aula sobre isso, não. Mas foi bom você falar. Eu fiz todas de indicação mesmo, de conhecimento para a criação e para a gente como mulher. Eu vou sempre estar falando de saúde mental nossa, tá? O puerpério é uma época de muito mais delicada, né? Porque a gente está à flor da pele. Os hormônios, são os hormônios que estão comandando o que está acontecendo dentro da gente. Então, a gente precisa mais do que nunca cuidar da gente, que é o momento que mais a gente tem que entregar para a criança. Mas a gente precisa das pausas estratégicas para a gente. E é um momento extremamente delicado, mas o bom é que passa, mas você não abre mão de fazer coisas por você no pouquinho que for. Dami falou que o porpério dela foi muito difícil e realmente são muitos, né? Porque às vezes as pessoas que estão do lado não entendem, as pessoas querem que a gente seja uma coisa que a gente não é mais. É muito complicada essa época, porque a gente tem uma pressão social, muitas de nós voltam a trabalhar. Eu estava dando palestra quando meu filho tinha 3 meses. Eu fui dar a minha palestra, eu voltei a atender porque eu trabalho para mim, então eu preciso trabalhar. Eu pensei no início em ficar mais tempo, mas enfim, voltei logo. Claro que com ritmo menor, até eu voltar mesmo 100%, mas sendo mãe. Mas realmente é uma fase muito difícil, porque a gente está se reestruturando e entendendo uma nova função que a gente nunca exerceu, ou que já exerceu, mas que cada filho é diferente, né? Totalmente diferente. Para mim, a licença maternidade vai ser 7 anos, mas eu também acho. E outra, tem na Suécia, a licença maternidade são 2 anos. E se a mulher quiser voltar antes, ela pode voltar, mas ela tem os 2 anos, ela pode tirar pausas durante a vida para ficar com a criança. É bem legal. Então, vamos perceber os sintomas da criança e entender o que pode estar acontecendo no ambiente com a gente. Isso é muito importante. E o que pode estar acontecendo na rua, né? O que pode estar acontecendo em outros locais. Às vezes, meu marido está uma época, está num período de trabalho que ele está trabalhando muito. E já teve dias dele, muitos dias dele chegar e o Gutinho tá dormindo, né? Por exemplo, ele não chegou, Gutinho já tá dormindo, ele não chegou, ele vai chegar umas 11, meia-noite hoje. Ele tá chegando muito tarde. E aí teve um período que Gutinho, ele começou a estar mais dengoso, tá mais dengoso, tá mais dengoso, mais dengoso. Mas a gente viu logo, tá sentindo a falta do pai. Então, o que é que a gente fez? Investiu nos finais de semana para ele ficar mais com ele. Fez um acordo com ele de que todo dia, quando o pai chegasse, ia pegar um dos bonecos dele e colocar na cama
Quando ele acordasse, ia ver que o boneco estava lá, que era porque papai chegou e foi lá dar um beijo nele. Ele ia entender que papai chegou e deu um beijo nele, entendeu? Então, são movimentos, coisas que a gente pode fazer com a vida que a gente tem para tentar facilitar as coisas para ele. Mas não é só a Agostinho tá dengoso. Não, se ele tá dengoso, está acontecendo alguma coisa. A gente tem que saber o que é para ajudar ele nesse processo. Vamos lá? Então, o grande erro nosso é a gente esperar a maturidade emocional de um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Isso é a maior loucura que a gente faz. E eu estou falando erro no sentido loucura, não sei o quê. É no sentido da gente pensar assim, toda vez que a gente for tomar uma atitude com uma criança, pensando que ela é uma adulta, como a gente faria com um adulto, a gente tem que pensar nisso. Aquele cérebro não tem maturidade. E a gente, como adulta, que tem que encontrar a forma de dialogar com aquele cérebro ali, com aquela criança, com aquele cérebro que é imaturo. Quem tem que fazer isso é a gente. E a gente tem que ter competência suficiente para administrar as coisas, para entender as coisas, competência, tá? Não estou dizendo que é para ter paciência, porque eu sei que nós temos nossos limites, não é isso, mas tem que ter competência de conseguir uma forma de comunicação com essa criança. E se a gente estiver demais, estiver exausto, sai, se afasta e volta. Eu, por exemplo, quando estou na TPM, eu fico muito mais impaciente. E aí, aqui em casa, meu ciclo é acompanhado, eu tenho um marido, um pai presente, e isso eu sei que faz diferença. E aí ele já sabe, ó, já sabe, eu estou sem paciência. Hoje em dia ele já brinca, ó, a mamãe está naqueles dias aí, deixa a mamãe quieta. E Gutinho já tem 4 anos, ele fica brincando, sabe? Augusto brinca com isso. Mas eu saio mais da jogada, por quê? Porque eu estou muito estressada, eu vou ficar mais impaciente, sabe? Então, e quando eu não consigo sair da jogada porque só tem eu, vou mesmo, eu sei, eu não me culpo. Depois que eu sei, depois passa, gente, e volta. Simples assim. O importante é no dia a dia a gente estar prestando atenção e não esperar que essa criança seja madura. Então, muitas vezes, gente, uma criança agressiva, ela pode não ser mal criada, né? Esse menino é muito mal criado. Como acontece, eu vejo crianças aqui no prédio, eu moro num condomínio com muitas assim, fulano é mal criado, não sei o quê. Às vezes essa criança está vivendo um excesso de pressão. Às vezes essa criança está sentindo uma ausência. Está acontecendo alguma coisa com ela e o sintoma é o quê? Isso que a gente chama aí de má criação, malcriação, né? Que é essa palavra que a gente inventou. Uma criança muito agitada pode estar absorvendo uma ansiedade familiar. Às vezes a família está ansiosa, está acontecendo algum problema, um problema de justiça, uma falta de dinheiro, uma compra, uma venda, os problemas do trabalho mesmo que está acontecendo e as pessoas estão irritadas em casa, ou os pais estão brigando, estão se separando, está acontecendo alguma coisa, e o sintoma está sendo a agitação. Uma criança que regrediu no sono, no desfraude, pode estar insegura. Já tinha deixado fralda, daqui a pouco começa a fazer xixi de novo, pede fralda de novo. Ela pode estar se sentindo insegura. Na época que Augusto estava mais ausente por conta do trabalho, que é meu marido, Gutinho começou a pedir para a gente vestir a roupinha dele. Eu crio meu filho com muita independência, gente. E a minha forma de criar, a independência é o grande guarda-chuva da minha. Então eu ensino ele a vestir roupa, ensinei tudo. Aos 2 anos ele conseguia fazer porque eu tinha paciência e eu não tô dizendo que é a forma certa, foi a forma que eu escolhi. Quinta-feira eu vou falar sobre alternativas de coisas que a gente pode fazer. E aí ele veste a roupa dele sozinho, tira banho, tira sozinho, faz essas coisas sozinho, calça, sapato, tudo. E aí, na época que ele estava mais ausente, ele começou a pedir para vestir a roupa dele. E pedia de manhã a farda, principalmente para a escola, pedia para o pai vestir, pedia para o pai tirar a fralda. O que é isso? Ele sabe tirar. Mas porque ele não queria, pediu para dar comida na boca de novo, que ele não come, ele come sozinho, mas pediu para dar comida na boca de novo. O sintoma, gente, ele estava sentindo falta. Então, uma regressão, uma coisa que está acontecendo, pode ser uma insegurança, e a gente tem que ver o que é que está causando insegurança. Uma criança boazinha, uma criança que diz sim para tudo, que é muito quietinha,
ela pode estar absorvendo as coisas ali, um ambiente que é instável, e o sintoma que ela faz, eu não vou ser instável, eu vou ser quieta. Porque aqui já me dá tanta insegurança, é meu pai e minha mãe brigando, é minha avó, não sei, é confusão dentro de casa, é entra e sai, é falta de rotina, falta de previsibilidade. Criança precisa de previsibilidade. Criança precisa de previsibilidade. Criança tem que saber tudo o que vai acontecer com ela. Eu vou dizer a vocês que eu saí da maternidade e eu disse a Gutinho: meu filho, estou botando você num carro agora, você vai para sua casa. Chegou aqui em casa, eu apresentei cada cômodo da minha casa para ele. Ele sempre sabe tudo que vai acontecer com a vida dele. Não tem nada que seja surpresa. Por quê? Porque eu sei o quanto surpresa desequilibra o sistema de uma criança. Então, ela precisa de prioridade por tudo. O banho, rotina de sono, vou fazer isso. Claro que a gente pode sair da rotina que é natural, mas até no dia de sair, sai. Hoje você vai tomar banho mais tarde. Diz, um bebê não entende o quê, gente? O cérebro do menino está lá funcionando bem. Ele não vai entender para fazer as noções, mas ele vai ver que está acontecendo algo. Algo vai ficar marcado ali, porque ele sente. Ele tem que sentir isso. Então, às vezes, uma criança que é boazinha demais é uma criança que quer estabilizar um ambiente. Ela se coloca nesse lugar. E uma criança que chora muito também pode estar comunicando alguma necessidade de conexão emocional. Porque ela está chorando tudo, porque ela quer dengo, porque ela quer sempre que alguém fique ali. Eu estou falando que chora muito, muito, muito. É porque ela pode estar insegura com alguma coisa, ela pode estar querendo alguma coisa que a gente não sabe o que é, e a gente tem que buscar compreender para ver o que é. Então, esses processos, por isso que às vezes a gente tem que trocar, por exemplo, vai tirar o dedo, tem que trocar por alguma coisa, tirar o bico, trocar, porque elas têm necessidades. Então, não pode tirar uma coisa e acabou da outra para a criança. Então, gente, a criança é um sintoma e ela não é adulto, ela é criança. Então, se está acontecendo alguma coisa com ela, eu tenho que perceber o que está acontecendo na minha vida, na vida das pessoas que ela está e nos lugares que ela está convivendo. Porque ela está tentando me dizer algo do jeitinho dela. Dúvidas? Vamos ver aqui o que vocês escreveram. Paulinha falou que é acordo lindo deles, do pai e do filho. A minha sabe vestir a roupa, sabe comer sozinha, mas tem dias que pede para vestir a roupa dela e dar comida na boca. Pronto, deixa ela. Se não é um tempo grande, se ela faz de vez em quando, é. Todo mundo quer dengo, né? O meu vai para aula sozinho e é aqui do lado. Porém, esse dia ele me pediu para levar. Eu conversei com ele, porque ele falou por conta de um cachorro. Isso. Não é à toa. Tinha alguma coisa que estava acontecendo. Entendeu? A gente precisa analisar, olhar e pensar o que está acontecendo. Não é, me leve na escola. Você é frouxo? Vai logo, você já sabe sozinho, você não pode sozinho, não. Então, gente, vai procurar saber o que está acontecendo. Quando é maiorzinho, como o de Jaque, ela perguntou. Quando é menorzinho, você investiga. Você investiga o que está acontecendo. Chegou assim, só não investigue, preste atenção em tudo, conversa, essas conversas na ida e na volta da escola, sabe? Eu sempre venho no carro conversando com o Gutinho, é pertinho, se a gente vem andando, que é muito perto também, eu venho conversando com ele, porque ali eu vou pegar alguma pista de alguma coisa que aconteceu. Porque é ela, né? É a criança que vai entregar para a gente o que está acontecendo na vida dela. É, O caminho não é controlar os comportamentos, é descobrir os sintomas. Então a pergunta é: o que meu filho está tentando comunicar por isso? A grande pergunta é: o que é que meu filho está tentando comunicar por isso? E não criticar ele, condenar ele, achar que ele é errado, dizer que é mal criado, e nada disso. É o que meu filho, minha filha, né? Filho no sentido, o que que minha criança está tentando comunicar com isso? Essa é a grande palavra, tá bom? Aí é meu Instagram e o Instagram da Nova Maternidade, mas eu posso botar lá no grupo para vocês, para quem ainda não me segue e para quem não segue ainda o Instagram da Nova Maternidade, que é esse evento que eu estou fazendo esse mês, em homenagem ao Dia das Mães. Contem-me se vocês têm dúvidas.
conforme prometido, 1 hora de aula. Amanhã, gente, a aula vai ser sobre ambiente. O ambiente é soberano. E a gente vai conversar sobre o lugar que a criança vive é fundamental para a criação do caráter e da personalidade dessa criança, tá? Então, é uma aula excelente. É uma aula, a gente vai ter escolhas que a gente vai saber o que é que já é inato, o que é que a criança já vem. Eu vou falar sobre os perfis, né, colérico, esses perfis que já, o temperamento, esse perfil de temperamento que a criança já vem, mas o que é que o ambiente, qual o poder do ambiente na criação de um filho. Então, quero muito a presença de vocês. É, eu vou abrir o grupo, digam lá no grupo o que vocês acharam da aula, para incentivar outras pessoas a estarem. Tira foto, posta no Instagram, pode me marcar, marca o Nova Maternidade também. Muito obrigada. Vânia falou, ativou a culpa das bobagens que eu fiz, agora é ajudar a fazer diferente com a meta. Que negócio de culpa, a gente fez o melhor que a gente podia fazer. Uma mãe sempre fez o melhor que podia fazer, gente. Só uma mãe que é doente, que tem uma patologia, que não faz, né? Que é a mãe que larga o filho, que mata, que joga na rua, mas ela tem uma patologia. Fora isso, as coisas que a gente fez nosso melhor. Mas você já tem a meta agora, você mais, com mais conhecimento ainda, para poder estar ajudando sua filha na criação de sua neta, né? E isso é importante demais, Vânia. Mas não fica remoendo nada de passado, não, que a gente fez o melhor que a gente podia, tá? E amanhã estejam aqui. Então, comenta, tira foto, marca lá no grupo. Bora trazer mais mães amanhã, que eu vou falar de ambiente. A gravação dessa aula, amanhã de manhã, eu estou colocando no grupo. Quem não assistiu a anterior, tá no grupo, mas eu vou botar de novo, que eu falei sobre as nossas feridas emocionais e como isso impacta na nossa maternidade. Estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho com vocês, gente. E até amanhã, 8 horas, próxima aula, tá bom? Um beijo, muito obrigada e fica com Deus. Vá, sim, vai animar. Beijo.